Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Igreja Luterana de Interlagos. Estamos, mais uma vez, retomando o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, que é diário. Hoje queremos dar continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias, com os capítulos 21 a 24. Vamos juntos? Iniciando então pela leitura do capítulo 21, onde nós temos como destaque único: Jerusalém será destruída. São apenas 14 versículos, vamos à leitura na Nova Almeida atualizada. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazeias. Pergunte por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está fazendo guerra contra nós. Talvez o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e faça com que o rei se retire de nós. Então Jeremias mandou que dissessem ao rei Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas mãos de vocês, e com as quais vocês estão lutando fora das muralhas contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que estão cercando a cidade. Essas armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Matarei os habitantes desta cidade, tanto as pessoas como os animais. Morrerão de uma grande peste. Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus servos e o povo. Todos os moradores desta cidade que sobreviverem à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida. Ele os matará a fio de espada. Não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo você dirá o seguinte: assim diz o Senhor: Eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome ou de peste. Mas quem sair e se render aos caldeus que estão cercando a cidade, não morrerá. Conseguirá, ao menos, salvar a sua vida. Pois voltei o meu rosto contra esta cidade, para trazer desgraça e não para fazer-lhe bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. À casa do rei de Judá, você dirá o seguinte: escutem a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor. Julguem com retidão todos os dias e livrem o oprimido das mãos do opressor, para que o meu furor não saia como fogo, por causa da maldade do que vocês fazem, e queime, sem que haja quem o possa apagar. Eis que eu sou contra você, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Sou contra vocês que dizem: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu os castigarei segundo o fruto das ações de vocês, diz o Senhor. Acenderei fogo em seu bosque, o qual queimará todos os seus arredores. Eis o texto do capítulo 21 do profeta Jeremias, onde o destaque é Zedequias pedindo um milagre. Era um ano de 587, Jerusalém estava sitiada, no confronto final entre Judá e Babilônia. O rei Zedequias recorreu ao profeta, esperando uma palavra de conforto, um outro adiamento milagroso do ataque, como tinha ocorrido em 701 contra os assírios. Mas isto não se repetiria. Deus disse que a derrota era certa. A única esperança estava na rendição. E a história da queda de Jerusalém é contada em 2 Reis 25 e 2 Crônicas 36, e também em Jeremias 39, onde nós ainda estudaremos, e o capítulo 52. Vamos à leitura do capítulo 22, onde nós temos 4 destaques. O primeiro deles, profecia contra a casa real de Judá.
Vamos à leitura do versículo 1 em diante, que diz: Assim diz o Senhor, desça ao palácio do rei de Judá, e anuncie ali esta palavra. Ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá, você que se assenta no trono de Davi, que ouçam também os seus servos e o seu povo que entra por estas portas. Assim diz o Senhor, pratiquem o direito e a justiça, e livrem o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar. Porque se vocês de fato cumprirem esta palavra, então pelas portas deste palácio entrarão os reis, que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas, se não ouvirem estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que este palácio se tornará em ruínas. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio do rei de Judá. Para mim você é como Gileade e o pico dos montes do Líbano, mas certamente farei de você um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra você destruidores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os seus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e dirão uns aos outros, por que o Senhor fez uma coisa dessas com esta grande cidade? Então se responderá, porque abandonaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses e os serviram. Esta leitura da profecia contra a casa real de Judá, onde nós ficamos perplexos com o nível de exatidão, pois exatamente conforme estas palavras se cumpririam, e Judá se tornaria exatamente em restos, porque seria devastada pelos babilônios. Vamos ao segundo subtítulo, o segundo destaque, profecia a respeito de Salum, rei de Judá. A partir do versículo 10 diz: Não chorem pelo rei morto, nem lamentem a sua perda. Chorem amargamente por aquele que foi para o exílio, porque nunca mais voltará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor a respeito de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que foi levado deste lugar. Nunca mais voltará para cá, porque morrerá no lugar para onde o levaram cativo e nunca mais verá esta terra. E seguramente que este foi um grande sofrimento para os habitantes de Judá. Ser retirado da cidade santa de Jerusalém, ser levado para um território pagão e nunca mais retornar para a terra sagrada, para a terra santa. Por isso, não era necessário chorar pelo rei morto, nem lamentar por sua perda, mas sim chorar por não estar mais no seu lar, na sua terra. Vamos ao terceiro destaque, profecia contra Jeoaquim, rei de Judá. A partir do versículo 13, nós lemos o seguinte: Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos, contrariando o direito. Quem faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar o salário. Ai daquele que diz, edificarei para mim uma casa bem grande, com aposentos espaçosos. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e a pinta de vermelho. Você acha que reinará só porque compete com outros no uso de cedro? Por acaso seu pai não comeu e bebeu, e nem, não praticou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe corria bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os seus olhos e o seu coração estão voltados somente para a ganância, para derramar sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão dizendo, ai, meu irmão, ou ai, minha irmã, nem lamentarão dizendo, ai, Senhor, ou ai, majestade. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Será arrastado e lançado para bem longe, para fora dos portões de Jerusalém. Suba ao Líbano, ó Jerusalém, e grite, e erga a sua voz em Bazã, e grite desde Abarim,
porque todos os seus amantes estão esmagados. Falei com você na sua prosperidade, mas você disse, não ouvirei. Tem sido este o seu caminho desde a sua mocidade, pois você nunca deu ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os seus pastores, e os seus amantes irão para o cativeiro. Então você certamente ficará envergonhada e confusa por causa de toda a sua maldade. Você que habita no Líbano e faz o seu ninho nos cedros, como vai gemer quando vierem as dores e as angústias, como as da mulher que está dando à luz. E assim nós vimos que Jeoaquim também sofre uma profecia contra si. E mesmo os melhores reis de Judá, eles irão padecer. Profecia contra Jeconias, rei de Judá. A partir do versículo 24 nós lemos, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel de selar na minha mão direita, eu dali o arrancaria. Vou entregá-lo, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar a sua vida, e nas mãos daqueles a quem você teme, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançarei você e a sua mãe, que o pôs no mundo, para outra terra em que vocês não nasceram, e ali morrerão. Mas a terra da qual eles terão saudades, a essa não voltarão. Será que este Jeconias é como um vaso quebrado e desprezado, do qual ninguém se agrada? Por que é que ele e os seus filhos foram lançados fora, jogados numa terra que não conhecem? Ó terra, terra, terra. Ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Registrem que esse homem não teve filhos. É homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Esta leitura do capítulo 22, que traz advertências ao rei Jeoaquim e também ao rei Salum e ao rei Jeconias. Esta profecia é anterior ao capítulo 21, lembrando que nem sempre os capítulos de Jeremias estão seguindo a mesma sequência. Jeoaquim reinou de 609 a 597. E em 597, Jerusalém se rendeu à Babilônia pela primeira vez. A denúncia dos versículos 13 a 19 compara Jeoaquim, que pensava que era bom rei só porque tinha um grande palácio forrado de cedro, com seu piedoso pai, Josias. Ninguém lamentaria a morte de Jeoaquim. Ninguém o honraria depois da morte. Por isso ele fala que ele seria sepultado como se sepulta um jumento. Era a maior vergonha. Os versículos 24 a 30 dizem respeito a Joaquim, o filho de Jeoaquim. Ele reinou apenas 3 meses em 598, antes de ser levado ao exílio, juntamente com a mãe e muitos outros cativos. Este é o estudo do capítulo 22. Vamos ao capítulo 23, onde nós temos 3 destaques: profecia contra os maus pastores, profecia sobre o renovo de Davi e contra os falsos profetas. Vamos à profecia contra os maus pastores, a partir do versículo 1 do capítulo 23, onde nós lemos: Ai dos pastores que destroem, dispersem as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram, e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. E ao mesmo tempo que esta profecia é lançada contra os maus pastores, é uma profecia de alento e de consolo para as ovelhas que estavam sendo mal pastoreadas, mas que seriam pastoreadas por bons pastores. Vamos ao segundo destaque, profecia sobre o renovo de Davi, a partir do versículo 5, onde nós lemos: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E como rei que é, reinará.
agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor que tirou e trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte, de todas as terras, para onde os tinha dispersado, e habitarão na sua própria terra. E assim nós temos como destaque uma profecia messiânica. Quando fala do renovo de Davi, podemos lembrar de Cristo Jesus. Vamos ao último destaque do capítulo 23, contra os falsos profetas, a partir do versículo 9, onde nós lemos: a respeito dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto estão secos, porque o modo de vida deles é mau, e seu uso da força não é reto. Pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, para a qual serão empurrados e na qual cairão. Porque trarei sobre eles a calamidade no ano da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria vi algo que causa desgosto. Profetizaram por Baal e fizeram o meu povo de Israel andar errante. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei de beber água envenenada. Porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não que vêm da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração dizem: nenhum mal lhes sobrevirá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração nos últimos dias. Vocês entenderão isso claramente. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas, se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu, Deus, apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só um engano do próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo, diz o Senhor? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor.
Quando, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote perguntar a você, Jeremias, qual é a sentença pesada do Senhor? Responda: vocês são peso, e eu os lançarei fora, diz o Senhor. E se um profeta, um sacerdote ou alguém do povo disser, sentença pesada do Senhor, castigarei esse homem e a sua casa. Em vez disso, cada um deveria perguntar ao seu companheiro e ao seu irmão, o que o Senhor respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas nunca mais vocês devem fazer menção das palavras sentença pesada do Senhor, pois o que se tornará um peso para alguém é a própria palavra que ele falou. Porque vocês torcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. O que você deve perguntar a um profeta é, o que foi que o Senhor lhe respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas porque vocês dizem sentença pesada do Senhor, assim diz o Senhor. Porque vocês continuam a usar as palavras sentença pesada do Senhor, quando eu lhes havia proibido de fazer isso? Eu os levantarei e os lançarei fora da minha presença, tanto vocês como a cidade que dei a vocês e aos seus pais. Porei sobre vocês perpétuo desprezo e eterna vergonha, que jamais serão esquecidos. Eis a leitura do capítulo 23 de Jeremias, onde nós temos uma severa repreensão e uma esperança futura. O profeta censura os governantes e os líderes religiosos. O mau governo e as mentiras anunciadas em nome de Deus não ficariam impunes. Depois vem uma promessa maravilhosa. Um dia, Deus colocaria no trono um rei de sua escolha. A volta do exílio deixaria na saudade o velho êxodo do Egito. Dos versículos 9 a 40, vimos que são palavras dirigidas aos profetas. Os do reino do norte, Samaria, serviram a Baal, e isto já era terrível. Mas em Judá, todos eles se tornaram como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Com tal mensagem, não é de admirar que Jeremias tenha atraído sobre si o ódio dos sacerdotes e profetas, assim como aconteceu também com Jesus. Vamos ao último capítulo de hoje, o capítulo 24, onde nós temos como único destaque a visão dos 2 cestos de figos. Vamos à leitura dos 10 versículos do capítulo 24, que dizem: O Senhor me mostrou 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. E isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá. As autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros. Ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita. Mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi, figos. Os figos bons são muito bons e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, os exilados de Judá que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como esses figos bons, eu os considero bons. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei, plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins que são tão ruins que não se podem comer, assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais, e o restante de Jerusalém, tantos que ficaram nesta terra como os que moram na terra do Egito. Farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde os dispersarei, serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei a eles e aos seus pais. Eis o capítulo 24, que fala a respeito dos figos, numa linguagem, claro, figurada. Jeremias deve ter tido a visão dos 2 cestos de figos diante do templo de Deus um pouco depois de 597 a.C. Os exilados eram a elite do povo de Deus. Ezequiel estaria entre os primeiros cativos, Daniel e os seus amigos como segundos, e haviam chegado ainda antes à Babilônia.
e Deus lhes estava preparando um futuro. Para os que ficaram em Judá, não havia futuro senão a destruição. Entretanto, através de Jeremias, Deus ainda não havia desistido de seus figos ruins. Eis a leitura de hoje, do estudo dos capítulos 21, 22, 23 e 24 do profeta Jeremias, e também a explicação com auxílio do Manual da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós vamos agora retomar os principais ensinamentos com auxílio da Bíblia da Reforma e os seus comentários. Vimos no capítulo 21 que, por meio de Jeremias, Deus revela seu juízo sobre Jerusalém para os líderes políticos e religiosos de Judá. Somente aqueles que se renderam aos caldeus viverão. Deus os disciplina por não terem se arrependido e por ignorarem suas advertências. No final do capítulo 21 e também no início do 22, nós vimos que Deus desafia o seu povo em Jerusalém a guardar a sua aliança, ajudando outras pessoas, protegendo os fracos e vulneráveis e colocando-os em primeiro lugar em seu culto e na vida. E guardar a lei não significa apenas evitar o que é errado, mas também envolve fazer a coisa certa, tal como ter misericórdia. E ainda no mesmo capítulo 22, Jeremias condena os líderes de Israel por sua obsessão por riqueza e poder, e ao mesmo tempo por sua negligência e seu abuso quanto aos necessitados. Quando nós pensamos que é exclusividade do nosso tempo termos maus governantes, podemos perceber que, na realidade, não é. No capítulo 23, Deus promete dar ao seu povo um rei novo e justo que salvará e protegerá seu povo ao reinar sobre ele. E é claro que, como eu lembrei a vocês, Jeremias está falando de Jesus, o bom pastor. Ele é rei e reúne todos os crentes em um só rebanho de fé, entregando por eles a sua vida e retomando-a. E ainda no mesmo capítulo 23, ao final, Deus condena os líderes espirituais de Judá por enganarem seu povo. Eles deveriam ter advertido os pecadores do juízo iminente, mas não o fizeram, deixando o povo escorregar para a idolatria e a imoralidade. Precisamos orar para que os pastores de hoje não façam do mesmo modo, que não preguem aquilo que as pessoas querem ouvir, mas que eles possam, com todo o rigor da lei, também acrescentar o juízo, caso não haja arrependimento. E o capítulo 24 disse que o Senhor disse a Jeremias que protegeria o povo da Judéia, enviado para o exílio babilônico em 587 a.C., mas que a sua ira permaneceria sobre aqueles que ainda estavam em Jerusalém. Os bons, os fiéis, voltariam. Hoje o Senhor nos chama a nos arrependermos de nossos pecados e a servirmos a Ele pela fé. Ele nos dá graciosamente um novo coração e fidelidade em seu Filho, nascido da linhagem de Davi. Eis o estudo que nós tínhamos para hoje de Jeremias. Continuamos seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro do profeta Jeremias. Muito obrigado por assistir. Até o nosso próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.